Oi mundo! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da playlist A Sociedade Literária. E esse primeiro vídeo é sobre o livro O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro e da Cornélia Funke. Vem comigo! Bom, O Labirinto do Fauno conta a história de Ofélia, uma menina que vive na Espanha pós-guerra civil, onde o governo é aquele governo fascista totalitário, e a Ofélia ela está se mudando com a sua mãe Carmen para uma espécie de quartel-general, se é assim posso dizer, onde o padrasto dela está. Ele montou essa base, ali em um moinho no interior da Espanha. Ele simplesmente odeia o lugar, mas montou ali porque esse moinho tem uma floresta enorme em volta dele e os rebeldes que são contra o governo fascista se escondem ali. A mãe da Ofélia está grávida desse traste chamado Capitão Vidal. Capitão. Eu simplesmente odeio esse personagem. Assim, eu acho que num momento assim que eu me recordo, tirando a Dolores Umbridge, ele é o único personagem da literatura e dos filmes que eu realmente odeio. Porque ele é um ser humano simplesmente desprezível. Imagine a figura do mal que você ouviu falar por vários anos enquanto você crescia. Aquele monstro que as pessoas falavam que existia embaixo da sua cama é esse cara. E o que torna tudo isso mais desprezível, que faz você sentir ainda mais raiva do personagem, é que ele não é um monstro, sabe? Que, sei lá, você fica com medo de estar no seu armário. Ele é uma pessoa. Ele é um ser humano que fez coisas terríveis e tem a capacidade de fazer coisas mais terríveis ainda. A Ofélia, quando está no caminho do moinho, acaba parando ali o carro porque a mãe dela tá passando muito mal. A gravidez da mãe dela é muito delicada e no estado, em que ela estava, a viagem de carro não seria a melhor opção, porém o capitão queria que o filho nascesse onde o pai estava. Então, assim, mesmo sabendo que isso não faria bem para a mulher, que era arriscado, ele falou, não, quero minha mulher aqui. Então, ela foi, Foi a melhor opção? Não foi. Mas enfim, ali no meio do caminho, quando eles param o carro, a Ofélia ela se depara com um olho em uma pedra, jogado no chão, ali na grama. E quando ela observa melhor, ela vê que tem uma estátua por ali. E essa estátua estava com um pedaço faltando, que era exatamente o pedaço ali que estava nas mãos dela, que ela tinha em mãos. Então, ela encaixa o olho de volta na estátua. E quando ela faz isso, uma criaturazinha sai de dentro da boca da estátua. E é uma espécie de inseto, mas por algum motivo, razão ou circunstância, a Ofélia presume que é uma fada. Então, ela passa a chamar o bichinho de fada inseto. Ela até comenta ali com a mãe dela, quando elas estão voltando pro carro, que ela via uma fada. Mas a mãe dela sabe que a filha tem imaginação muito fértil e nem liga muito, Ela pensa, só a imaginação da minha filha. E continuam. Chegando no moinho, o capitão não poderia receber elas da assim, melhor forma possível. Ele não poderia mostrar mais desprezo pela menina, só que ele mostra, ao longo da história ele mostra mais desprezo por ela. Mas assim, ele realmente não gosta dela e ele não faz questão de fingir que gosta, mas a mãe da Ofélia fica com toda aquela coisa de chama ele de pai, porque agora ele é o seu novo pai, e ele tá sendo muito bom com a gente, ele vai cuidar da gente, e você tem vontade de entrar na história, dar um chacoalhão nela e falar, mulher, para com isso, pelo amor de Deus, sabe? Para! Quando chega no lugar, a Ofélia, ela se depara com a entrada de um labirinto, que na realidade ela não tem muita noção de que é um labirinto, e ela fica encantada com aquilo. A entrada do labirinto tem umas imagens ali esculpidas na pedra, E ela observa aquilo e quando ela vai entrar para tentar explorar o lugar, chega a governanta da casa, vulgo uma das melhores personagens da história, que é a Mercedes, e fala, minha querida, não entra aí, É um labirinto, você vai acabar se perdendo. Vamos pra lá que seu pai precisa de mim. E a Ofélia já dispara a falar, ele não é o meu pai.
Meu pai era um alfaiate e ele morreu, ele não é o meu pai. E a Ofélia não vai com a cara dele. Inclusive, ela chama ele de lobo, em referência ao lobo mau, né, dos contos de fada. Que eu acho, assim, que foi uma boa referência, porque a Ofélia, ela é uma menina que gosta muito de ler, principalmente contos de fadas. Então, ela vê a magia em absolutamente tudo. E é uma coisa muito encantadora de se ler, de se ver, porque o Labirinto do Fauno tem um filme, mas calma que eu vou falar dele mais pro final. Se você cresceu lendo livros ou ouvindo histórias de contos de fadas, você se identifica muito com a personagem, porque quando a gente é criança, nós temos essa mania de fazer associação às coisas da nossa vida com os contos de fadas, e ela faz muito isso. Provavelmente como uma válvula de escape pelo mundo, né, pela versão de mundo em que ela está vivendo, que não é uma versão muito boa. Porque quem sabe um pouquinho de história entende que esse período, né, que foi governado por um fascista, não foi a melhor época para a Espanha e para muitos outros países, porque durante o governo fascista ali na Espanha também estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, pior cenário possível para se criar uma criança, né? Convenhamos. Quando chega a noite, em um determinado horário, a Ofélia escuta um barulho no quarto e ela percebe que é aquele mesmo inseto que saiu da boca da estátua, que ele seguiu ela até ali. Que ela apelida de fada inseto, né? No começo ela fica com medo, mas quando ela vê que é o bichinho ali, ela já não liga mais. Então, esse bichinho chega perto dela e ela pergunta: "Você é uma fada?" "Olha, isso daqui é uma fada." Ela pega um livro dela de histórias, abre e mostra a imagem de uma fada desenhada que provavelmente a gente já viu em muitos livros infantis, em histórias infantis, filmes, enfim, tudo. E quando o bichinho vê aquela imagem, ele se molda na frente da Ofélia. Ele pega aquela imagem e se transforma naquilo que ela mostrou. E a gente tem mais ou menos a visão de como a fadinha se sentiu ao se transformar na imagem que estava no livro. E essa parte é sensacional, é muito legal. Porque são detalhes riquíssimos que a gente tem aqui que não tem no filme. Tem algumas coisas a mais no livro. Então a fadinha quer que a Ofélia siga ela e a Ofélia vai, só vai, sem medo nenhum. E ela vai parar onde? Sim, no labirinto. Quando a Ofélia chega no labirinto, ela desce até uma parte dele que é uma espécie de poço. É um poço bem assim, bem grande, tem escadarias, enfim, tudo mais. E ela conhece um famigerado fauno. Que, inclusive ela pergunta pra ele: "Como é o seu nome?" E ele, como um bom personagem de história de fantasia, vira pra ela e fala: "Eu tenho muitos nomes. As pessoas me chamam por muitos nomes." E ele fala que é um fauno e diz que a Ofélia é a princesa perdida do mundo subterrâneo, que ela é a princesa Moana, que ela sumiu há muitos séculos e o pai dela nunca desistiu de procurá-la, e que agora é hora dela voltar para casa. Mas, para que possa voltar para casa, ela tem que cumprir 3 tarefas antes da lua cheia, antes da próxima lua cheia. E se ela cumprir essas 3 tarefas com sucesso, poderá voltar para casa, que é o mundo subterrâneo. O fauno entrega um livro para ela e pede que ela só abra quando estiver sozinha, que dentro desse livro vão ter as instruções que ela precisa seguir para poder cumprir as tarefas e voltar para casa. Não vou falar muito mais para não dar muitos spoilers da história, apesar de que eu acredito que muita gente que vai chegar aqui nesse vídeo já tenha assistido ao filme, né? Mas, enfim, quem não tiver assistido... Gente, esse filme é ótimo. Esse livro ele foi escrito pela Cornélia Funke, que ela é muito conhecida pela trilogia dela Mundo de Tinta, que inclusive eu amo os livros do Mundo de Tinta. São, assim, um dos meus livros favoritos da vida. E o Guilherme Del Toro, que é o criador do Labirinto do Fauno, ele entrou em parceria com ela e pediu que ela escrevesse o livro para que ele pudesse ser uma expansão do universo do Labirinto do Fauno. Assim, tanto o livro quanto o filme, eles nos fazem vagar pelas questões, né? Será que tudo isso que a Ofélia tá vendo é realmente verdade? Ou será que
é uma válvula de escape que a mente dela criou para o cenário caótico em que ela estava vivendo, porque afinal de contas ela é uma criança, ela só tem 13 anos. Ou será que de fato ela é a princesa Moana, de fato esse mundo subterrâneo ele existe, o fauno existe, a fadinha, enfim, tudo. E assim, o Guilhermo, ele falou em uma entrevista que ele quis deixar, né, o filme assim aberto para a interpretação das pessoas. Mas esse livro aqui, pra mim, ele tira todas as dúvidas de se o universo era ou não real. Pra mim, Priscila, sim, é real, nada disso estava acontecendo na cabeça dela. Tanto é que ao longo do filme e do livro existem algumas pequenas pistas ali que são deixadas, que não é só a Ofélia que vê. E essas pequenas pistas, elas mostram que realmente não era só a imaginação da garota, era tudo real. O que é incrível. O Guilherme Del Toro é maravilhoso, né? A Cornélia também é incrível, ela é uma escritora fantástica. E além de ter a história que a gente já conhece do filme do Labirinto do Fauno, nós também temos contos adicionais. Todos esses contos, eles são do universo do Labirinto do Fauno. Eles têm personagens sobrenaturais e humanos do Labirinto do Fauno. E todos esses contos, eles são interligados entre si. E em algum ponto, eles se ligam com a história principal. Então, assim, não deixem de ler os contos, porque eles complementam muito a história, tanto do filme quanto do livro. E tem muitas coisas que a gente vê ali e fica, caramba, nossa, agora sim, agora isso faz todo sentido no mundo. Gente, O Labirinto do Fauno é simplesmente incrível, é uma obra de arte, tanto o filme quanto o livro. Então, assim, se você puder ter acesso ao filme e ao livro, eu super recomendo. Não acho que tem uma ordem correta, assim, assista o filme primeiro, leia o livro primeiro, porque na realidade o livro, ele veio depois do filme, então o livro é baseado no filme, que pra mim, assim, é o filme todinho escrito. Então a gente tem um pouquinho mais ali de detalhes, né, sobre os outros personagens, porque aqui, por exemplo, a gente consegue ver muito a visão da Mercedes, que é a governanta da casa, que trabalha pro coronel, né, pro capitão Vidal. E a gente entende muito mais o que se passa na cabeça dela. Mercedes, ela é uma pessoa muito detalhista. Ela analisa absolutamente cada palavra que sai da boca dela, porque ela tá ali como espiã dos rebeldes, né? O Pedro, que é o irmão dela, a gente descobre isso logo no começo do livro, tá? Não é spoiler. Logo no começo do livro e do filme, a gente sabe que ela tá ali infiltrada, que o irmão dela tá com os rebeldes ali da floresta, ele está ali com eles. E então, assim, absolutamente tudo que ela fala, a forma que ela olha pro capitão, as coisas que ela faz dentro da casa, cada palavra que ele dirige ela passa na cabeça dela 3, 4, 5 vezes pra ver se ela não falou nada ou se ela não agiu de uma forma que possa ter entregado pra ele que ela não tá do lado dele. Então, assim, traz uma outra visão, né, do universo do Labirinto do Fauno. De fato, a gente consegue entender um pouco mais do que se passa aqui. E é simplesmente maravilhoso. Então, assim, eu não vou analisar aqui com estrelas, eu vou analisar com páginas, como se fossem páginas de livros. Então, tanto os filmes quanto os livros eu vou analisar em páginas. E este livro aqui merece 5 páginas, que é o equivalente a 5 estrelas. Então, 5 páginas de livro para esse livro aqui. Maravilhoso, incrível. Se tiverem oportunidade, leiam e assistam o filme. O filme tá disponível, acho que até no YouTube, gratuitamente, se eu não me engano. Gente, mergulhem nesse universo e tirem suas próprias conclusões se vocês acham que tudo isso é real ou é só coisa da cabeça da Ofélia. E é isso, vamos bater um papo aí sobre o Labirinto do Fauno e sobre outros livros. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, por favor, deixem aqui nos comentários. Deixem o seu gostei para que o YouTube saiba que vocês querem ver mais dos meus vídeos aí, sabe, no perfil de vocês. E é isso. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, um beijo mundo e até o próximo vídeo.